Depois de muitos anos, eu consegui lotar a minha agenda e ter uma fila de espera para meus atendimentos. E eu vou te contar como isso aconteceu nesse vídeo aqui. Na faculdade, eu era uma aluna super exemplar. Eu tirava nota boa, estudava muito, fazia cursos por fora, sempre me aperfeiçoando e buscando aprender cada vez mais. Isso fez com que eu achasse que o mundo fora da faculdade ia ser muito fácil. Conseguir emprego e cliente seria num piscar de olhos. Só que isso não foi verdade. Quando a gente sai da faculdade, a gente meio que zera tudo, né? Ninguém conhece a gente, a cliente ela não chega até a gente pela nota que a gente teve na faculdade. Então a gente tem que recomeçar de verdade e agora, né, de uma outra forma. Confesso que eu não tinha muita consciência com relação a valores. Então eu achava, né, que eu teria a clínica dos meus sonhos assim que eu me formasse. E a realidade caiu sobre mim assim que eu me formei. Eu tive que recalcular, né, as minhas rotas ali muitas e muitas vezes. Quando finalmente eu consegui abrir a minha humilde clínica, eu me deparei com um outro obstáculo, que era conseguir cliente e fidelizar essas clientes. E isso foi mais difícil do que conseguir abrir a minha clínica nessa minha trajetória. Eu não sei como foi aí com você, como é que está sendo, já vai me contando aí porque eu quero saber tudo. Mas comigo, né, a parte, né, de conseguir captar cliente e fidelizar foi o mais difícil. Eu fiquei sem clientes por muito tempo. Eu só atendia pessoas próximas, uma ou outra. Eu tentei muita coisa, mas parecia que o negócio não ia, nada dava certo. Só que eu sou do tipo de pessoa que eu sempre penso na solução do problema e quase nunca eu fico presa no problema em si. Então eu condicionei a minha mente para poder buscar soluções para que eu conseguisse atrair clientes e fazer com que elas ficassem comigo para sempre. Com isso, eu comecei a pensar em alguns pontos. Que foi? Saiu que nem a Guardiane. Pô. Quando ela tá no neném, assim? Quando ela tá na sepultura. Minha voz já tá começando a falhar. Com tudo isso, eu comecei a pensar em alguns pontos. O primeiro deles foi: as clientes que vinham para mim, elas estavam dividindo os tratamentos em 12 vezes. Então eu pensei, né, se ela divide em 12 vezes, após essas sessões, que vai durar mais ou menos um mês, como é que vai ser? Ela não vai voltar, ela só vai voltar quando ela quitar essa dívida. E logo em seguida eu pensava também, né? Mas como foi pouco tempo de tratamento, ela não vai ver nenhum resultado. Então ela não vai voltar porque ela vai achar que eu não trabalhei direito, que eu não entreguei o resultado ali que ela queria. E eu fiquei, né, com isso na mente e vendo, né, como é que eu ia resolver isso. O segundo ponto que eu pensei foi: a maioria das pessoas, elas pensam, né, que tratamento estético é mágica. É aquele negócio ali, né? Uma sessão, 10 sessões já tem resultado, o resultado vai durar a vida inteira. Só que a verdade é que tratamento estético é igual ao envelhecimento, ele não para nunca. Da mesma forma, né, que a gente nasce e já tá envelhecendo, é a vida inteira assim. O procedimento estético, ele também deveria ser assim, né? Então, quando a pessoa ela começa a fazer um tratamento estético, ela precisa fazer o tratamento estético com frequência e a vida inteira mesmo, essa que é a verdade. Muitas vezes a gente quer se enganar, a gente quer enganar o outro, aí fica aquela coisa toda, mas é isso, é igual a atividade física, é igual a boa alimentação, a gente tem que fazer a vida inteira. Então eu fiquei pensando em como mudar a visão das pessoas e gerar essa consciência, pelo menos para as minhas futuras clientes. Uma outra coisa que eu pensei muito e eu ainda penso é sobre a elitização dos tratamentos estéticos. Se a gente for avaliar a condição financeira dos brasileiros, a gente pode estipular que uns 10% da população, mais ou menos, conseguem, né, ter R$ 1.200 mensalmente para poder destinar exclusivamente aos tratamentos estéticos. Quando eu tive nessa noção, eu comecei a perceber que a conta ela não ia fechar, não ia bater e que os procedimentos estéticos eles eram caros mesmo. E aí, né, se o valor ele não fosse tornando acessível, cada vez mais a gente vai ter dificuldade de se manter na estética. Isso porque a gente não para de ter profissionais, né, se formando e atuando na área, só que por outro lado, a renda da população ela não cresce a ponto de ter dinheiro suficiente, né, para poder suprir essa necessidade. Então, como é que a gente vai fazer com que 80% da população ou mais de 80% da população tenha condições de realizar os tratamentos estéticos? E aí, né, se eu conseguir isso, eu pensei, né, as minhas chances vão aumentar
e eu tenho certeza que as suas chances vai aumentar também. Então pense nisso, porque eu pensei muito e eu ainda continuo pensando. Eu acho que a gente poderia parar de pensar que os tratamentos estéticos é para elite ou é para pessoas que têm dinheiro mesmo e começar a achar uma forma de fazer com que os procedimentos estéticos eles sejam mais acessíveis. Isso vai mudar, né, a nossa realidade e a nossa chance também. Mas voltando aqui para minha linha de raciocínio para poder conseguir lotar a minha agenda, eu tinha que criar algo que fizesse com que as pessoas elas pudessem pagar todo mês sem dividir no cartão de crédito e de forma facilitada de preferência. Ao mesmo tempo, eu tinha também que fazer com que a pessoa ela tivesse uma visão da estética mudada e fazer com que elas percebessem que os tratamentos estéticos eles deveriam fazer parte da vida. Assim como hoje a gente tem a consciência de que a atividade física ela é necessária e por isso a gente inclui ela na nossa rotina. Eu lembro que nessa época eu pensei muito na academia, no modelo de funcionamento deles mesmo. Eu até imaginei assim, se a academia custar R$800 por mês e ainda tiver acréscimo se a pessoa for usar, né, determinado aparelho, tipo assim, né? A pessoa vai fazer musculação esteira. Ao invés de ser R$800, vai ser 1.000. Se a pessoa for fazer musculação esteira e bike, ao invés de ser 1.000, agora vai ser 1.200. Se fosse assim, quantas pessoas hoje estariam na academia? Eu acho que poucas, né? Eu mesmo acho que eu não estaria aí não, viu? Porque não é todo mundo que tem condições de pagar R$1.200 por mês para poder malhar. Mas se for 120, se for 80, uma parcela bem grande da população já pode ir. E na estética é assim. A gente cobra por área, a gente cobra por procedimento, por aparelho, por sessão. E tudo isso vai deixando os tratamentos estéticos cada vez mais caros. Mas claro, né, a gente não pode levar tão ao pé da letra e fazer ou comparar 100% com a academia, porque as condições são diferentes. Mas eu acredito que a gente pode seguir esse raciocínio para poder nos guiar. E foi assim que eu fiz e foi quando eu criei, né, o plano fidelidade. Então eu chamei de plano fidelidade. Eu cuidava da cliente, né, por no mínimo 3 meses a 1 ano, por um valor fixo mensal e fazia quase todos os procedimentos nela. Eu tinha liberdade, né, de criar os protocolos, de fazer o que era necessário de verdade para poder entregar ali o que ela buscava. E eu acabava cuidando dela como um todo, como um indivíduo e não por área. Quando eu fiz isso, a vida deu uma virada. Eu consegui lotar a minha agenda porque as clientes elas fechavam 1 ano comigo e eu só tinha clientes para o plano anual. E olha que eu tinha plano trimestral, semestral e anual, mas elas preferiam, né, o anual e ficavam comigo ali por 1 ano, depois renovava. Para alguém não renovar, cancelar e eu ter, né, horário para poder colocar uma nova cliente era bem difícil. Por isso que eu acho que a gente deve focar em fidelizar e tornar também, né, os nossos serviços adequados para o nosso público. E eu vou destacar aqui alguns pontos importantes de tudo isso que a gente conversou. Primeiro é determinar um valor mensal fixo que dê para o seu público-alvo pagar. A gente pode até utilizar aquele crédito recorrente das máquinas de cartão e nesse caso aqui a gente não vai utilizar o limite, né, da cliente, o que vai facilitar a aderência ao plano fidelidade e vai cortar também desculpa, porque as clientes acabam dando desculpa, né, de que não tem limite no cartão, que não tem cartão, aquela coisa toda. Então o crédito recorrente acaba, né, facilitando esse processo. Um outro ponto é fazer com que as clientes elas fiquem com a gente por muito tempo. E aí a gente precisa, né, gerar conscientização para que elas não queiram resultado imediato e que elas saibam que os procedimentos estéticos é para a vida toda. Ela precisa fazer o procedimento com frequência. Sem falar que com mais tempo de tratamento os resultados eles são melhores e as clientes elas ficam mais e mais apaixonadas. Bom, isso mudou muito a minha realidade, eu fiquei muito mais tranquila quando eu comecei a trabalhar assim, porque eu não precisava ficar toda hora, todo dia ou todo mês pensando em como captar cliente, como fidelizar cliente. Um outro ponto também é que eu já tinha ali o dinheiro certo, né? Então eu já sabia quanto é que eu ia receber ao final do mês, sem a incerteza, né, de saber se a gente ia conseguir pagar as contas. E também, né, a tranquilidade de poder criar os meus protocolos e usar o que fosse necessário e preciso e não o que a cliente pagou, porque isso acontece bastante. Às vezes a cliente vem, né, e fala assim, ah, não, eu quero fazer um microagulhamento.
microagulhamento. Aí ela pagou pelo microagulhamento com roller. Mas se a gente for utilizar um microagulhamento elétrico, ela não quer, ela reclama porque ela pagou pelo microagulhamento com roller. Isso não acontece? Eu sei que isso acontece bastante. Pois até nisso, né, a gente fica mais tranquilo e a gente consegue, né, ter a liberdade ali, né, para poder criar novos protocolos, utilizar novos produtos, novas eletroterapias, mas claro, sempre, né, pensando em entregar o melhor para a nossa cliente. Eu tenho uma aula aqui detalhando como era o meu plano fidelidade, como foi que eu fiz, eu explico com detalhes tudo. Eu vou deixar o card por aqui para você assistir e colocar em prática. Eu confesso que foi isso que me salvou e eu espero que te salve aí também, se você estiver precisando, é claro. Agora me conta aqui se você já conseguiu lotar a sua agenda, como é que está a sua cartela de clientes, você está satisfeita? Não está satisfeita? Conta aí pra mim tudo que eu vou amar continuar conversando com você. Se meu conteúdo já te ajudou, te ajuda e você puder, seja membro e apoie o nosso canal. Assim eu consigo ajudar você nas suas dúvidas e no seu crescimento profissional. O link para isso está na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Para me ajudar, deixa o like no vídeo, comenta muito e compartilha esse vídeo aqui com todo mundo. Se você ainda não for inscrita, se inscreva no canal. Assim a gente não se perde por aí. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!